Medo, culpa e irresponsabilidade. A trilogia da involução. Na etimologia da concepção simplista do mundo material, essas três palavras nos remetem a um significado igualmente simplista, porque definem o conceito, mas não a causa e o efeito. Medo é o sentimento inquietante que se tem diante de um perigo ou ameaça. Ansiedade diante de uma sensação desagradável, da possibilidade de fracasso ou ainda uma atitude covarde. Culpa, responsabilidade atribuída a algo ou alguém por mal, dano ou prejuízo causado. Ação ou inação de que resulte dano ou prejuízo. Sentimento insistente e doloroso que se experimenta por ter agido mal ou faltado com seu dever. Transgressão de princípio ou mandamento de contexto teológico, pecado. Ou, no contexto jurídico, como falta ou delito que fere os princípios do dever jurídico, cometida por ação ou omissão. Irresponsabilidade é ação leviana e sem seriedade, que não responde pelos efeitos dos próprios atos, incapacidade para agir de forma sensata, etc. Porém, em sentido amplo e profundo, medo, culpa e irresponsabilidade são debilidades da essência espiritual que nos acorrentam à evolução e se tornam armas controladoras nas mãos de mentes egóicas. Sim, porque muitos se tornam escravos e alguns poucos se tornam senhores de mentes. Institutos ideológicos que governam pelo medo, sejam políticos, sociais ou religiosos, estagnam o processo material e espiritual de uma multidão amordaçada, que por culpa entende merecer tal tratamento. Esses três conceitos são armas manipuladoras de consciências, que servem ao domínio egóico de uns poucos. E essa condição escravagista tem se arrastado por milênios no caminho evolutivo dos terráqueos, que aceitam essa condição por absoluta ignorância de sua natureza. Não é o ser divino que faz isso, mas a própria humanidade. O medo. Cito aqui trecho de uma mensagem de Arcanjo Miguel. Permitam que o amor dentro de seu coração transmute o medo e converta-o em amor. Irradiem esse amor através do seu próprio olhar, nos corações de seus irmãos e irmãs. E então eles conhecerão o seu amor, sua compreensão, sua compaixão, que também são o meu amor, a minha compreensão e a minha compaixão. O medo cria a falsa imagem, a demonstração exterior, a mentira ideológica, a falha de caráter, enfim, todas as máscaras de uma personalidade doentia, e ata o ser a um processo ilusório de incapacidade e dissociação. Trata-se de uma anomalia de dissociação da consciência, porque todo processo egóico é ilusório e usa a mente como veículo. Isso se chama controle mental, o que não deixa de ser uma forma de escravidão. Tornamo-nos incapazes de gerir nosso próprio pensamento, nosso próprio sentimento, nossas próprias escolhas e atitudes. Em resumo, nossa própria vida. O medo ideológico é, sem sombra de dúvida, a mais cruel e danosa das formas mentais,
porque nos faz irracionais e manipuláveis. Isso nos arrasta por milênios, existência após existência, em uma caminhada evolutiva horizontal, ou seja, subjugados à recorrência, o que equivale a cometer os mesmos erros e estar submetidos sempre às mesmas consequências, ou karmas. O ser não dá salto quântico por causa do medo. O medo não transforma ninguém. Portanto, a manipulação ideológica, seja política, social, religiosa, midiática, etc., não produz mudança interna alguma, não burila o espírito para a sua ascensão, antes apenas mascara. Cria a casca e não o conteúdo. Ninguém evolui por temer o castigo divino ou o julgamento dos mortais. O ser evolui quando rompe as correntes egóicas que o prendem à dualidade e descobre que não tem o que temer, porque o poder divino habita a sua essência. Isto é a consciência crística. Eu chamaria a consciência crística de liberdade, pois que o ser inconsciente de si mesmo e de sua natureza não é um ser livre. Nas palavras do Cristo planetário Maitreya, o que o homem teme, ele traz para a sua energia. Se as pessoas temerem mudança, então o universo criará a mudança. Portanto, outra forma de medo que nos acorrenta é o medo à mudança. Tudo que é desconhecido nos apavora e nos remete a uma zona de conforto que nos garante a mesmice, dando a falsa sensação de segurança. Porém, como toda forma mental, atrai o objeto de sua imantação, ou seja, o que tememos, atraímos. O rechaço à mudança significa estancamento da evolução, ou, na pior das hipóteses, a própria involução, porque a consequência do medo gera um medo maior, e uma consequência maior, e uma dor maior. O medo de ficarmos doentes, por exemplo, nos adoece, e a doença advinda gera mais medo e mais doença. Ou o medo de fracassar em algum projeto facilmente nos levará ao fracasso, e o medo de um novo fracasso nos impedirá de ir em frente. A descrença e a desesperança, como filhas do medo, são polaridades negativas que nos mantêm presos às zonas vibracionais densas, egóicas e involutivas. Somente o ser que acredita evolui. O ser evoluído não tem medo, tem prudência. A culpa. A culpa é uma forma de controle mental que confere extremo poder manipulador ao seu agente emissor. Esse processo perverso vem desde o berço até o túmulo, passando por todos os níveis de programação a que somos submetidos: família, escola, sociedade, governo, religião, mídia, etc. São lugares comuns em qualquer geração de seres viventes. Frases como: como pode me tratar assim? É por sua culpa que estou sofrendo. Foi por culpa sua que me aborreci e não dormi bem. Ontem foi meu aniversário e não me deste um único telefonema. Foi por nossa culpa que Jesus foi crucificado. E daí, quando nos sentimos culpados das culpas que nos acusam, nos achamos no direito de culpar os outros pelos males que nos afligem. É culpa do governo se minha vida não vai para frente.
É culpa da mídia se só existe lixo nos meios de comunicação. Quando a responsabilidade é nossa, pois gostamos de lixo. Nesse processo psicótico, onde todo mundo culpa todo mundo, a dialética da irresponsabilidade, os programadores de mentes exercem o seu poder e os programados se submetem, agora já totalmente inconscientes de si mesmos. A nível de alma, a culpa produz tanta vibração negativa que desencadeia um processo de auto-julgamento, o que nos faz sentir imenso desconforto e nos aprisiona a deveres e obrigações que os outros se julgam no direito de nos impingir. Esse conflito interno, podemos dizer que se trata da nossa consciência de liberdade, em combate com a intromissão de regras e ordens externas. É o ser completo, divino, em desacordo com o ser fracionado, humano. Porém, a inconsciência é tão grande, devido aos milênios de escravidão mental, que o ser fracionado consegue bloquear a manifestação do ser divino, que, entretanto, não se cala ou se subjuga. A alma rebela-se e exterioriza sua indignação por meio de doenças físicas, emocionais e psíquicas. Nada nem ninguém pode submeter nossa essência, espírito, nem mesmo nossas parcas personalidades. Isso equivale a dizer que, repito, somente nós mesmos somos os artífices de nossos infernos, sejam físicos, psicológicos ou sociais. O sofrimento advém do desrespeito à essência, à lei divina da liberdade. Todo ser manipulado é infeliz e esparge infelicidade à sua volta. O sofrimento não advém de qualquer castigo divino, e sim do sentimento de culpa. É a culpa que nos faz sofrer. A consciência cósmica, Logos, Deus, não castiga, apenas harmoniza, corrige, reequilibra. Daí o débito kármico, que não existe para punir ninguém, mas para restabelecer o equilíbrio daquilo que foi desnivelado. Erros todos cometemos, e se não podemos reparar o que foi feito, ou dito, ou pensado, cuidemos de não repetir o erro e orientar outros para que não caiam nos enganos que nós caímos. Isso não quer dizer que não devemos nos importar com o mal proceder, ou o mal dizer, ou o mal pensar. Devemos sim refletir sobre o ocorrido, detectar onde e por que nos equivocamos e tentar reparar, amenizar, pedir desculpas e, principalmente, desculpar a nós mesmos. A culpabilidade atrai grande negatividade para nossas vidas, pois ao nos sentirmos devedores, também nos sentimos indignos da felicidade. Resultado disso é que atraímos perdas, desgraças, doenças, enfim, algo que nos faça sofrer para redimir nossa culpa. Afinal, não foi assim que fomos programados? A irresponsabilidade. A irresponsabilidade é o resultado final da manipulação do medo e da culpa. Se agimos de determinada forma para nos enquadrarmos em regras impostas externamente, então nada que advenha dessas ações ou posturas é nossa responsabilidade. Se estamos na pior, é porque Deus quis assim. Chegaremos a alguma conquista, se Deus quiser. Vamos sair do fundo do poço quando o governo ajudar. Meu filho vai crescer, estudar e dar uma vida melhor para os seus pais.
A solução está sempre fora, ou pior, sempre no outro. A miséria é problema do governo. A ecologia é problema do governo. A maldade do mundo é problema de Deus. Não nos diz respeito. Mas você que atira lixo na rua é tão responsável pela desgraça do planeta quanto o empresário ganancioso que desmata. A responsabilidade pela miséria, pela destruição da natureza, pela violência desmedida é nossa, e muito nossa. Infelizmente, esse estado de coisas nos acompanha desde o berço, porque assim convém aos pseudos detentores do poder sobre a mente humana. Não é vantajoso para eles que as pessoas saibam que a chave de tudo são elas próprias, que a solução de tudo está dentro delas próprias, em sua essência divina. Deus não está lá nas alturas inatingíveis e inimagináveis. Está aí, dentro de você. Então é aí dentro que a coisa tem que acontecer. Não busque Deus onde Ele não está, pois o verdadeiro Deus não se encerra em templos de pedras, nem em ideologias manipuladoras e castradoras. Deus é liberdade com responsabilidade. É amor que eleva, que regenera, que equilibra, que reequilibra e faz crescer. Deus não é para ser temido, e sim respeitado. Então, respeite o Deus que existe dentro de você e dentro de todas as coisas e seres do universo, e seja responsável por sua vida. Assuma a condição de artífice de seu destino, pois a causa e a solução de tudo não está no mundo, e sim em cada criatura. Não espere ter saúde ou curar-se de alguma enfermidade, se Deus quiser, mesmo porque Ele sempre quer, pois a saúde ou a cura estão dentro de você, a sua vontade e ação. Você não deixou de conquistar algo porque Deus quis assim, mas porque você não agiu, ou agiu sem vontade, sem confiança e sem positivismo. Pense bem se você não recuou diante do primeiro obstáculo. Pense bem se você não teve dúvidas ou medo e cortou a vibração positiva que o levaria ao êxito do intento. Você não vai sair da situação de penúria em que está quando o governo ajudar, não. Você vai sair daí quando tiver a coragem e a atitude de se levantar e andar com as próprias pernas, sem sentir pena de si mesmo. Quando Jesus disse ao paralítico, levanta-te e anda, Ele não estendeu a mão para ajudá-lo, apenas exortou a sua vontade e ação de levantar-se e andar. E é isso que a vida quer de nós. É para redescobrir isso que estamos aqui, mergulhados nas intempéries da terceira dimensão, para readquirir imaginação, vontade e atitude. Estamos a caminho de redescobrir que podemos tudo, porque Deus está em cada um de nós. E por estar em cada minúsculo átomo da criação, é que somos todos um. Somos verdadeiramente iguais e responsáveis por nós mesmos, e ao mesmo tempo responsáveis por tudo e por todos. Namastê.